Bem-vindos ao Pode Humanizar, o podcast da Humanizar Instituto de Aprendizagem. Hoje nós estamos recebendo aqui a psicóloga infantil Gisele Malcucci. Gisele, você trabalha com públicos de crianças e adolescentes, né? Isso? Isso mesmo. Prazer estar aqui com vocês, né? Obrigada. Nesse início tão importante. Trabalho com crianças a partir de 4 anos até adolescentes de 14 e 15 anos. Então, Gisele, seja muito bem-vinda ao podcast Humanizar. Ficamos bem felizes com a sua presença e queremos ouvir as suas contribuições. Sabemos do seu trabalho, que já tem uma vasta experiência nessa área, né, da psicologia infantil, e queremos as suas contribuições aqui. Então, a gente vai falar hoje sobre os manejos inadequados, aquelas estratégias ruins que nós, enquanto pais, né, que não passamos por uma escola de pais, que não, o filho não traz consigo ali um manualzinho de instrução, Sim. aquilo que a gente acha que, obviamente, o pai faz tentando acertar, mas aquilo que a gente tenta fazer e que está vendo que não está dando certo, mas também não sabe fazer de maneira diferente, né, Gi? Sim, essa é uma fala que eu escuto muito, muito no consultório, né? Eu falo assim que até hoje eu não conheci nenhum pai, nenhuma mãe que tenha prazer em errar, né? Que tenha prazer em, de repente, ameaçar os filhos ou em, né, faltar com respeito ali com a criança. Nenhum pai até hoje disse assim, eu tenho satisfação pessoal em fazer isso. Mas que, às vezes, a gente acaba cometendo, né? Talvez pela educação que a gente recebeu, né? A nossa educação que a gente quer transmitir para os nossos filhos, na maioria das vezes não é a mesma educação que a gente recebeu, né? E aí, às vezes, a gente acaba reproduzindo aqueles comportamentos que são familiares para nós, né? Sim, a gente, tanto eu como a Rosane, a gente faz um trabalho, né, já fizemos um trabalho de interação familiar, de parentalidade. Por quê? Por conta dos nossos pacientes que vêm, e você sabe que muitos deles, os pais acabam trazendo por conta do comportamento. E esse comportamento, às vezes, ele chega para nós como, eu acho que o meu filho tem transtorno. Ou seja, acho que o meu filho tem TDAH, o meu filho tem TOD, ou o meu filho tem TEA, e aí às vezes a criança vem para a gente, às vezes a gente consegue identificar que não é algo neurológico, algo orgânico, às vezes é algo ambiental. Aí às vezes são essas estratégias ruins ou essa maneira aí de guiar essa criança, de impor ou não limites que está causando prejuízos comportamentais, né? Então, outras vezes, dentro da terapia, do plano terapêutico dessa criança, também estará incluso, além da medicação, naqueles casos que fazem necessário o uso da medicação, além disso, estar incluso esse manejo comportamental, né? Então, você que trabalha com essas estratégias, você acaba vendo muito mais, porque aqui a gente foca bastante na questão da aprendizagem, mas, assim, que você traga para nós, né? A gente gostaria que você trouxesse para nós alguns comportamentos. E quando a Simone mencionou agora sobre esses manejos, né, as rotinas educativas, né? Como é a Isso. rotina dessa criança em casa, como é a rotina na A maioria escola. não tem, né? Sim. Quando ela fala de limites, né, porque às vezes há uma certa confusão entre o limite, o que é o limite, né. Isso. Impor ou não. Sim. E algo que eu sempre comento com os pais, né? Eu gostei muito da sua fala no início ali, dizendo assim, que não há um manual, né? Isso é algo que eu friso muito para os pais, porque normalmente eles chegam carregados de culpa, né? Então, assim, eu não sei se eu tô fazendo certo, isso aqui eu acho que tá errado, mas eu tô fazendo desse jeito. Então vem uma culpa, parece que a maternidade ela traz essa culpa, né? Que a gente precisa acertar a todo custo, coisa que é impossível, né? Principalmente mãe de primeira viagem, assim, né? Então, imagina, ela nunca passou por aquilo. Como é que ela vai ser perfeita em tudo? Não existe essa possibilidade. E lidar com essa culpa é muito grande, né? É muito difícil, é muito complexo saber administrar essa relação, né? E principalmente de limite. Às vezes eu percebo assim que eu quero tanto, tanto, tanto acertar e fazer o melhor pro meu filho e saciar, né, todas as necessidades dele. E aí, às vezes eu acabo faltando com o limite. Quando o limite, na verdade, é amor, né? Sim. Isso. O Saber não, ele. dizer não. Saber dizer Sim, não. e saber como E dizer saber não, como, né? exatamente. Eu vejo que a comunicação, hoje eu falo muito sobre educação emocional para pais. Por quê? Porque se eu não sei como me comunicar, né? Se eu não me dou bem com as minhas emoções, como é que eu vou ensinar os meus filhos, né, a se darem bem com as emoções deles?
Às vezes a gente vê, assim, a criança, né, ela quer alguma coisa. Eu sempre dou o exemplo do supermercado. Então, a criança, ela tá lá, ela quer o Kinder Ovo. E, assim, no mercado fica tudo naquela, né, Não. estratégico, localização, Sim. assim, estratégica, da altura da criança, para que ela chegue ali no caixa e, eu quero! E às vezes ela chega pedindo. Mãe, eu posso levar? Aí a mãe às vezes já conversou, falou que não ia levar, né? E ela fala assim, hoje não. Aí a criança, mas eu quero! E não. Aí ela começa a chorar, né? E aí a caixa olhando, né? Vai levar? Não vai levar? O pessoal ao redor, né? Tipo, vai demorar muito aí. Aham. Então, todo esse julgamento naquela situação, naquela angústia, e a criança fazendo toda aquela forma de se expressar, que a gente encara como birra, né? Uhum. Todo aquele comportamento que a criança faz de uma maneira genuína, a gente chama. Isso aí? É birra. Isso aí não é, Tá fazendo só inaceitável. para me sim. provocar. Nossa, perfeito. Esse é um ponto que cabe muito aqui, né? A gente leva muito para o pessoal. Então, assim, ela tá fazendo para me provocar. Dias atrás, uma mãe falou assim para mim: você acredita que a filha dela tem 4 anos? E ela falou assim: ela me pediu uma coisa lá, e aí eu falei que não. Ela falou assim: eu vou morar com meu pai. Eu quero morar com meu pai. E aí aquela mãe ficou destruída, né? Ela ficou assim: eu dou tudo. Eu cuido todos os dias. Ele vê um final de semana e olha lá. E ela falando que quer ficar com ele, ela falou isso pra me atingir. E aí, quando ela me falou isso, ela falou assim: ela falou isso porque ela sabia que ia me machucar, né? Ela sabia que ia pegar numa parte que dói pra mim. E aí, né, o que eu retribuí falou assim: quantos anos ela tem? E aí ela falou: ela tem 4. Me parece que ela não tem maturidade pra tudo isso, né? Pra arquitetar. Isso é coisa de adulto. Nós que fazemos assim, Sim. né? Eu vou pegar ali bem onde dói, onde vai, né? Vai doer, vai machucar. Criança, ela não tem, ela simplesmente ficou frustrada, né? Porque não recebeu aquilo que ela queria. Então, ela agiu como conseguiu, né? Então, e aí a gente leva para o pessoal e aí a gente reage. A gente não responde, a gente reage. A reação, ela sai sem filtro, né? Isso, Então, ela exatamente. sai sem uma forma de... Eu não levo em consideração que é uma criança de 4 anos que está no início da sua fase de desenvolvimento, que ainda tem muita coisa para aprender, e aí eu me comparo a ela. Uhum. Aí eu também sou uma criança que vou fazer birra junto com ela, né? E isso traz muito, muito prejuízo para o desenvolvimento tanto da criança, mas para a conexão dos pais, né? A relação deles sai muito prejudicada. Sim, e aí não saber como lidar. E aí você colocou num ponto que, dependendo, aí até a criança, a influência que tem essa falta de compreensão do pai, porque você estava dando o exemplo do supermercado, a criança, o pai, ou ele vai ceder naquele momento, porque chega, eu não vou aguentar todo mundo me olhando e essa criança berrando e Sim. gritando. Aí a criança, bom, se eu fizer, quanto mais escândalo eu fizer, eu ganho. Ela não vai saber, porque aí entra, né? Se eu tô muito feliz, pode. Se eu tô muito triste, aquilo que podia já não pode também, porque eu não tô afim de, né? Então, assim, essas questões dizem, né, muito mais. Às vezes a gente brinca assim que as crianças vêm, mas e por isso que a gente tem esse olhar também para a família, né? Por isso que a humanizar ela é para todos, não é só para a criança. A gente não olha a criança na individualidade como se não houvesse, né, uma extensão dele, uma extensão além da clínica, além da escola e a extensão familiar também, né? Então a gente observa isso, que às vezes a família está ali tentando contornar, mas ela também não está segura de tudo que está acontecendo nisso, né? Sim, e às vezes a gente. Esse exemplo do supermercado, né? Quando você pegou uma questão ali de. Quando ela estava feliz, ela não recebeu. Quando ela estava triste, né? E demonstrando super, ela conseguiu. A gente chama de reforço, né? Uhum. Tudo aquilo que a gente quer. Na verdade, assim, a gente não gostaria que acontecesse. Mas se a criança, no ponto de vista dela, eu pedi, eu não recebi. Né? Quando eu falei numa boa, eu não recebi. Aí eu falei chorando, eu não recebi. Mas aí quando eu me joguei no chão, deu certo. Qual é a chance dela fazer isso numa próxima vez? 100%, Uhum. né? Talvez ela não chegue nem pedindo. Ela já chegue chorando, se jogando no chão, Jogando. porque foi o que funcionou, Sim. né? E é muito difícil. Eu falo para os pais que quando a gente quer mudar, né, esse manejo, a gente quer moldar esse comportamento da criança, no início é muito mais difícil do que sem essa mudança, né? Por quê? Porque para a criança, assim, como assim? Funcionou até agora e agora Uhum.
funciona mais. Mas é que ela não foi aprendido, né, Gi? Tudo que é aprendido é Exatamente. ensinado. Eu lembro de uma Isso. situação, desde os meus filhos na infância, então eu já acordava com eles em casa. Hoje é o dia que você pode pegar o doce no mercado. Então a criança Uhum, já sabia que era o dia que ela podia escolher o doce. uhum, Na outra vez que fosse junto, era um gibi. No entanto, que minha filha tinha uma sacola de gibi. uhum, E então, esse acordo feito em casa, então você não vai poder mudar o nosso combinado. Claro uhum, que às vezes a gente precisou mudar, mas foi acordado em casa. Que uhum. iria no mercado, sim, iria ajudar a participar das compras, até porque a criança está ali ajudando a fazer as compras juntos, né? Sim. Uhum. Mas foi acordado com ela que seria aquilo. Então, para que não houvesse essa questão no caixa, como você falou ali, a mãe quer e a moça do caixa está esperando, né? E a Uhum. mãe passa por uma E situação, eu a acho que família, o todos pai, passaram, né? né? Situação, supermercado, acho que Clássico, todo né? mundo passa, Uhum. todo mundo passa. E assim, né, falando a neurociência explica pra gente muito isso, né? E quando você fala a criança de 4 anos, ela quer, é, é, ela tá ali testando a questão do reforço, porque aí algumas pessoas eu trabalho também com formação de professores. Então, a gente usa o reforço, Uhum. tanto, né, que quando a gente vai trabalhar manejo comportamental, rotina educativa, a gente usa o reforço, porque você reforça tanto o comportamento positivo, porque às vezes você fica tanto olhando para o comportamento inadequado que você não reforça o adequado. Você só fica Exatamente. reforçando a consequência do inadequado, ao Uhum. invés de reforçar aquilo que seria adequado para a criança fazer, ela aprender, não, isso daqui eu posso fazer. Agora não, é só você não pode. E a gente sabe que falando, né, em estrutura mesmo cerebral, o nosso cérebro ele tem o sistema límbico, que é o sistema responsável pela sobrevivência, pela emoção, e eu sempre brinco, né, está presente até nos animais. Sim. Então, o que que nos difere dos animais? É todo o neocórtex, que é a parte racional, e que ela começa a amadurecer. O que que é esse amadurecimento, né? Eu consegui bloquear esse instinto animal, que é só de prazer, que é só ou de prazer, ou de medo, ou todas essas reações emocionais. Isso daqui começa a partir dos 5 anos a ser formulado, e termina hoje, né? Já tem as pesquisas novas da neurociência que estão trazendo de 24, 25 anos. Então, se você comparar que uma pessoa de 20 anos ainda não está totalmente amadurecida, Uhum. com uma criança de 4, 5, 6, então a partir dos 5 começa esse amadurecimento. E assim, a gente sabe que também as experiências auxiliam, porque esse 24, 25 pode ser até mais tardio, se essa criança não aprendeu a esperar, não aprendeu, porque o cérebro, então, ele também vai se desenvolver, e ele vai se desenvolver a partir do treino. Então, se essa Uhum. criança não foi treinada, e como a Rosane falou, o que é aprendido foi ensinado. Então, se não foi Exatamente. ensinado, isso tende a ser. Então, eu sou apaixonada em neurociência, né? Porque aí a gente consegue ter um olhar atento o que é esperado para aquela idade. E aí vem os psicólogos para nos ajudarem a entender, né? Tá, então tá bom. Ele vai fazer isso, mas o que que eu posso fazer, né? E aqui a gente, além de falar o que não pode fazer, porque eu acho que é mais fácil a gente partir daquilo que eu faço que é errado, Sim. quais são algumas. Tem outros comportamentos, assim, que você percebe bastante nesse manejo? Sim, e algo assim que a gente tenta observar, porque normalmente quando a gente tá numa situação desafiadora com a criança, a gente reage, né? Então a gente reage, reação sem filtro, então a gente faz de qualquer jeito. Um comportamento que é muito visto, que provavelmente deve ter tido na sua educação, na educação da Rosane, teve na minha, é a ameaça, né? O que que a gente consegue? A ameaça, ela é totalmente uma reação. Esses dias, um adolescente falou assim pra mim, ele tava muito bravo, porque ele falou assim, eu só falei isso daqui, a minha mãe falou assim, tá sem videogame. Eu fiquei mais irado ainda. Ele falou, eu fiquei muito bravo. Eu fiquei muito bravo. E aí eu comecei a responder ela mais ainda. Nanana. E aí, né, ele ficou discorrendo como ele tava se sentindo. E aí eu falei assim, tá, e o que que você esperava? Como é que foi? O que que você esperava? Né? O que que você gostaria que ela fizesse? Aí ele falou assim, ela podia ter me falado que não gostou. Uhum. Exatamente. Porque aí eu ia me policiar pra não fazer mais. Só que daí ela foi e falou, tipo, ela tirou meu videogame que não tem nada a ver. E assim, ele não tá totalmente errado, Sim. né? Por quê? Porque a reação dela, ela pegou aquela situação e uma forma de punir ele por não ter gostado da resposta dele, ela reagiu e castigou.
E eu né? acho que você colocar entre reagir e responder, fica muito claro que a reação é algo no ímpeto, é algo, né, Impulsivo. impulsivo. E Uhum. não quando eu respondo é algo que, não, eu quero demonstrar, né? A resposta já é em tentativa comunicativa, a reação não, a reação já é Uhum. algo mais E impulsivo. olhar, assim, o contexto geral, né? Então, por exemplo, o que que aconteceu antes, né? A análise do comportamento, ela traz muito isso. A situação aqui, a resposta, mas o que que aconteceu antes? O que que é antecedente? O que que estava acontecendo antes desse comportamento? Porque quando a gente para pensar o que que estava acontecendo antes e o depois, a gente consegue falar assim, tá, entendi, dava para ter evitado. Uhum. Né? Ah, então quando eu disse nessa situação do supermercado, a necessidade da criança era o Kinder Ovo. Ela queria e para ela, mas era um Kinder Ovo, não é uma necessidade. Era. Para ela era uma necessidade, né? Pra gente, é só um doce, um chocolate. Para ela era uma necessidade. E aí ela queria. Aí ela pediu. Aí eu disse, não. Não tem como, não dá, né? E aí ela respondeu ali, sei lá, se jogando no chão. Aí o que que eu faço? Aí eu dou. Ou eu me mantenho firme e não vou ceder e não vou. Uhum. Quando a gente para avaliar esse comportamento, né? Uma das coisas que funciona, e eu sempre falo para os pais, e é incrível, quando os pais aplicam, eles sempre me mandam mensagem depois falando assim: Gi, pela primeira vez eu consegui fazer, e deu certo. E eles ficam dizendo, deu muito certo. Esses dias eu estava na farmácia com a minha sobrinha, de 4 anos, e ela nunca tinha, ela não é de me pedir as coisas assim no supermercado, na farmácia, nem nada. Nunca tinha feito isso. E aí eu tava tranquila com ela. E ela falou assim, tem, né, aquelas balas ali e tudo mais. E aí ela falou Fine. assim, tia Gi, posso levar esse? Aí eu olhei, sim, poderia. E eu até tava questionando, não tem problema, né, e tal. E aí, na hora que eu fui olhar o que que era dela, ai, por favor, eu quero levar esse. E começou a meio choramingar. E eu não entendi nada, porque ela nunca tinha feito aquilo comigo. E eu fiquei assim, quem é você? Sabe? Cadê ela lá, né? E aí eu fiquei assim, ela, ai, mas eu quero. E aquela situação. Aí naquela hora foi decidir, né? Não vou levar, né? Porque essa é uma oportunidade, que sempre é uma oportunidade para ensinar, né? E aí eu me abaixei, a caixa, obviamente, ficou me olhando, né? Assim, Daí, Falou né? na Tem mais altura dela. gente. Me abaixei na altura dela, altura porque é um dela. sinônimo de respeito, né? Uhum. Fui na Falou altura na dela e falei assim: não estou entendendo, o que aconteceu? Você tá chorando? Aí ela levou um susto. Porque com a mãe dela, provavelmente, isso funcionou em algum momento, Sim. né? E aí ela ficou assim e falou, mas é que eu queria. Eu falei, tá, você consegue me falar, então, normal? O que você quer? Aí ela só queria bala. Eu falei, então você quer essa bala? Quero. Eu falei, então ok. Ó, hoje não dá pra levar essa bala. Hoje eu não posso levar. E como que você tá? Aí ela olhou assim e falou, então eu tô triste. E baixou a cabeça assim, né? Uhum. Porque eu ensinei ela sobre as emoções, né? Então, em alguns anos ela usa isso. E aí ela falou, então eu tô triste. Falei, eu entendo que você tá triste. E ainda assim, hoje não dá pra levar. Você quer um abraço? Muito bem. Aí ela ficou assim, sem entender direito, me abraçou. E e assim, passou. aí no carro ela falou assim, outro dia a gente compra, né? Eu falei, claro, outro dia a gente compra. Viu? Né? Então, assim, é uma coisa que, foi gostoso pra ela? Óbvio que não foi. Só que na vida a gente vai receber muitos nãos, mais nãos do que sim. Sim. E quanto antes ela aprender a lidar com isso, Sim. vai ser melhor pra ela. Mas veja muito bem que nessa situação você teve que se abaixar. Você teve toda uma ação intencional sua de ensinar. Uhum. E que normalmente né, o que é feito, né? É só reagido, como você só bem reage. colocou ali, colocou. É, E aí a gente tá construindo toda essa identidade, essa percepção dessa criança, sim. né? Que para a sociedade. Então, não vai ser só comigo. Existem regras que são muito bem claras e que precisam ser respeitadas por ela e pelos outros. Então, vai depender. Ela tem que aprender que ela vai ficar triste, que ela vai ficar chateada, que ela normal. vai ficar com raiva. É uma reação normal. Seria ruim se não houvesse reação nenhuma. Exatamente. Em todas as coisas. Ah, tá bom assim ou não tá bom assim? Não. Seria anormal, digamos assim, né? Fora do esperado, se não houvesse uma resposta dela ao que está acontecendo ali. Mas aí a importância dos pais terem esse apoio para ele saber o que fazer. Porque nós,
como você colocou, a gente pega muito como a gente aprendeu, né? Uhum. Qual é a nossa referência? Eu brinco, a gente, enquanto professora, a gente começa ensinando igual a gente foi ensinado. Aham. E como filhos é a mesma coisa. E dentro da parentalidade, a gente faz muito esse estilo parental com os pais, para os pais entenderem qual foi o estilo que eu tive, né? Que a gente tem estilos diferentes, né? Rosane, se é mais permissivo, se é mais autoritário, Uhum. se está num sentido vertical, né? Tá todo mundo igual, o pai, a mãe e a criança estão na mesma linha ali, então não existe referência. Uhum. E eu acho que aí entra uma questão assim, né? Que as pessoas confundem muito o autoritarismo com a autoridade, Isso. né? Há uma diferença bem grande, né? Para eu ser autoridade com meu filho, eu não preciso ser autoritária com ele. Não é eu falo e você obedece. É não porque eu estou mandando e sou eu quem mando, Isso. né? Esses dias eu vi uma situação que... Até, eu postei um vídeo até falando sobre isso, que eu fiquei assim, tipo, o quê? Né? Eu tava falando com a minha sobrinha e aí ela falou que tava cansada. Ela falou que tava cansada e tal. E aí a mãe dela, no fundo, falou assim: cansada do quê? Não faz nada. Cansada tô eu que trabalhei o dia todo. Ai, ai. Comparando. O brilho dela sumiu, assim, né? Porque. E aí a gente fala assim: gente, ela não tem direito, né? Ela ficou o dia todo na escola, Uhum. né? E aí, tendo que emprestar os materiais dela, tendo que pedir pra ir ao banheiro, às vezes recebendo não como resposta. Toda aquela situação é estressante pra ela, né? Óbvio que não vai ser tão cansativo quanto trabalhar, mas pra ela aquilo foi extremamente cansativo. E aí a gente coloca, menospreza, né? E daí Sim. eu, por ser autoridade, eu Isso. coloco o meu cansaço, a minha posição acima de tudo. Não é por aí, né? E a gente ter muito claro isso, a gente mostrar para a criança o que que a gente está esperando dela, né? O que que a gente traz dessas experiências, porque preparar, como a Rosane falou, da previsibilidade, né? Uhum. Explicar muito para eles. A Rosane trabalhou muitos anos na educação infantil com as crianças pequenas, né? Sim. E observava muito essa questão, porque às vezes o pai não quer deixar a criança lá. Muitos dos comportamentos acaba vindo, né, em consequência daquilo que a gente viveu, né, de você explicar para a criança o que que você está fazendo, o que que a criança está fazendo ali. Uhum. Ó, você vai, né, a Rosane até pode falar Uhum. melhor um pouquinho dentro dessa relação aí. Isso, gerar essa confiabilidade, né? Isso que a Perfeito. Simone mencionou, muito importante, porque quando ela vai para a escola, enquanto pequena, é um mundo diferente, é um lugar diferente, e os pais têm que confiar na criança e confiar no adulto que vai estar ali mediando aquela aprendizagem, aquele comportamento, aquele ambiente, né? Então eu lembro que muitas vezes os pais chegavam ansiosos, porque iam deixar seu filho. Eu sempre dizia, é nosso filho, né? Mas nós criamos eles para o mundo, né? Então, deixa a mãe, fica um pouquinho, a gente faz com que a criança aprenda a ficar naquele espaço diferente, né? E depois vem buscar ela e continua no outro dia. Ai, muito bem que você ficou na escolinha, parabéns, né? Falando assim para a criança, não fazendo perguntas para a criança. Ai, alguém brigou com você? Você não gostou? É sempre o negativo, né? Isso que vocês Sim. mencionaram agora. Mas sempre falar com positividade, fazer com que a criança sinta vontade de retornar naquele espaço, né? Então, sempre eu falava com os pais, ó, confia em você, confia no seu filho que ele vai ficar. E, no entanto, que dava certo. Eu lembro de uma criança que começava, ele não estava chorando para entrar na escola. Ele ficava assim com a boquinha, sabe, fazendo assim, mas ele não estava chorando. Aí eu falei, exatamente como você falou. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou, tô nervoso. Eu falei, mas por quê? Daí a gente foi conversando, toda essa conversa que acho que a mãe não conseguiu passar essa segurança para ele. E eu falei, vai ficar tudo bem, eu estou aqui, a professora está aqui. E ele permaneceu na escola. Ele foi uma semana na adaptação. Aí a mãe diz, até hoje essa mãe me conta, ela fala, Rosane, eu lembro quando você segurou na minha mão e disse assim, confie, porque a pessoa precisa ser acolhida, né? Aquela mãe precisava, porque é o filho dela, gente. Eu entendo, a gente tem que respeitar esse momento, né? E aí ela deu essa autonomia para a criança, para ele perceber que sim, ele teria que ficar naquele espaço, que era o espaço onde ele iria desenvolver as habilidades que ele precisa, desde pequeno, né, Gi? E você trouxe um ponto bem importante, a confiança, né? Tanto a Uhum. confiança dos pais nos Sim. profissionais para deixar a criança ali, mas também a questão da criança, essa confiança com os pais, né? Sim. Algo que eu sempre prezo muito para os pais é o seguinte, a escola,
né? Principalmente os pequenos. Vai ser o primeiro ano na escola. E aí a gente fala assim, você vai lá na escola, e nananã, dá uma conversada por cima, não prepara realmente a criança, né? Dá uma conversada por cima, e aí chega lá e entrega para a professora, né? Eu vou ali no carro e já volto. Não, E aí a criança choro, né? não vai Então, voltar. não vai voltar. Você não vai ali. E às Tem vezes a que criança até falar. fala assim, você vai voltar mesmo? Aham. Né? E aí os pais, vou, pode ir. E aí, não, né? O que que a gente tá fazendo? Parece uma coisa boba. Mas ela vai esquecer, ela vai se entreter ali, ela vai brincar. Ok, mas assim, você está mentindo, não deixa de ser uma mentira, Exato. Uhum. né? E assim, se a criança ela não pode confiar nos pais, em quem mais Ela vai. ela vai poder confiar, Uhum. né? Então, assim, como que essa preparação, ela... Tem criança que se adapta muito rápido, né? E tranquilo, mas tem criança que precisa de mais tempo, Sim. né? E aí a gente precisa respeitar esse tempo, óbvio, preparando, estimulando, mas respeitando o tempo dessa criança, sem querer forçar as coisas. Sim. Tem que ir. Porque tem que ser. Porque a fulaninha, né? As comparações. A fulaninha, a sua irmã, nossa, não teve nada disso. Ela amava ir pra escola. Porque não ela, não é a irmã dela. Até porque, né, Gi, você tá ensinando essa criança a aceitar tudo sem falar o que ela quer ou não. Até eu lembro, eu vi outro dia você falando sobre abraçar, sobre a criança fazer as coisas, né? Porque, vai e abraça, vai isso, vai aquilo, vai com o tio, vai com o vô, vai com não sei quem, vai. E aí você acabou de a gente ver tantos adultos que estão aí vivendo relações tóxicas porque a pessoa não consegue expor as suas necessidades e as suas vontades e os seus limites, principalmente, né? Perfeito. E isso é muito sério, né? Tanto por essa questão no futuro, mas na infância mesmo, né? Quantos casos a gente fica sabendo de situações que aconteceram dentro de casa, com tios, com avós, né? Que poderia ter sido evitado, né? Antes, se a gente tivesse instruído essa criança de, não, tem partes que ninguém mexe, né? Essa história de abraçar todo mundo, não é assim que funciona. Né? Então, o exemplo, ele convence mais do que qualquer coisa. Eu sempre falo assim que se eu chego num lugar, né? Eu chego e dou oi pra todo mundo. E tem pessoas que eu não quero abraçar, né? Eu nem conheço, vou chegar e vou abraçar. Então, eu dou um oi, né? Com educação, respeito e ok. Mas aí com a criança eu quero exigir que ela vá lá, tem que abraçar todo mundo. Às vezes é um parente que ela, nossa, ela nem lembra, Sim. né? Mas você já conhece, é o fulano. Ela não sabe quem é, né? Então, respeita ela de oi, óbvio, é educação, é respeitar, dando oi, né? Mas, assim, chegar abraçando, se ela se sentir confortável, ok. Mas se ela não se sentir, ok também. E aí fica coitado do tio, coitado, Ai. não é coitado da criança, que é uma criança. Coitada da criança. O adulto, Que o tá sendo adulto que vai manipulada. ser, o coitado do adulto, que Deus o livre de ganhar um abraço, né? Então, assim, quando a gente começa a olhar de fato para essas coisas, parece que é tão ilógico, né? E eu falo que é olhar pela ótica da criança, que a gente não tem o costume de fazer isso, né? Mas é olhar pela ótica. Como que seria? Como que seria se eu estivesse numa situação dessa? Outro dia, uma criança vindo pro consultório acabou fazendo xixi na roupa. E aí, né, ao chegar, a mãe acabou na pressa, porque ela tava, né, ela teve que comprar outra roupa aqui embaixo e tudo mais. Então, foi difícil para ela. E na pressa, ela acabou contando ela queria contar pra secretária e contou pra recepção toda, né? Ele fez xixi na roupa, que não sei o quê, daí eu tive que procurar. Esse menino, assim, murchou, né? E a mãe não fez por mal, de maneira alguma. Ela quis humilhar ele, ou, né? Óbvio que não. Mas, naquele momento, ele se sentiu assim, né? E aí, depois, ele teve toda uma reação nervosa, né? Não foi bacana. Mas por quê? Porque não foi legal, né? A gente passou de uma barreira ali que, se eu estivesse no lugar dele, eu ia odiar também. Imagina, passar por essa situação, todo mundo me olhando com pena, idosinho. Nossa, gente, não ia gostar. Mas aí, quando a criança fala, não precisa ficar assim. Isso acontece com todo mundo, não precisa ficar desse jeito. Você não ficaria assim? Sim, porque se fosse contrário, se fosse com ela, né? Aí Exatamente. seria. A gente vê muito, né, quando a criança solta. E criança é maravilha, né? Eles soltam umas pérolas, assim, bem onde a mãe não tá esperando, né? E aí a gente já fica, né, tipo,
Ai, não é bem isso, Aham. né? Ai, a gente dá uma contornada porque a gente não gosta. E a criança nem dá tempo dela contornar, né? Ela tem que aceitar o que aconteceu, o que a mãe falou, e às vezes nem é muito verdade, mas tem que aceitar o que falou e E tem que ser daquele tem que ser jeito. daquele jeito, né? Eu lembrei de um caso, um paciente nosso que a mãe veio falando, porque comentando as questões assim de ansiedade dele e tudo mais. E aí ela falou assim, não, porque eu converso muito com ele e eu explico para ele que ninguém pode obrigar ele a fazer nada. Aí diz que ele foi na escola, criança, né? A professora pediu para ele, não, você tem que fazer tal coisa. Ele falou assim, eu não vou fazer. Aí ela, não, mas você tem que fazer. Não, minha mãe disse que ninguém pode me obrigar a fazer nada que eu quero. Não foi claro, né? Aí diz que a professora chamou a mãe. Ele não quer fazer, porque você falou para ele que ele não é obrigado. Aí diz que ela falou assim, ela contando pra Não gente, foi né? Eu isso. tive que ir lá e tive que explicar para ele que, e inclusive ela comentou que aí a gente fala, né? Não, eu quero ser tão aberta e tal, mas aí ela disse que chegou e falou: olha, quando a mamãe não tiver aqui, a professora é a autoridade. Uhum. Então, e ela falou assim, resolveu o problema. Porque até então, para ele ali, não, os pais eram a autoridade máxima. E aí ele chegava lá, né? Ela falou assim, então eu fui lá e falei para ele, falei, né, para a professora, mostrei e falei para ela, ó, aqui a professora é a autoridade, então aqui você vai fazer o que ela pedir, né? Não é assim. E aí ela falou assim, eu tive que contornar, por quê? E veja a questão da interpretação também, né? Porque ela falou, ela tentou se comunicar, tentou tal, só que ele compreendeu de uma outra maneira, né? Que não, é só a minha mãe também. E isso é até engraçado porque eu chamo de síndrome do óbvio, Hum. né? Isso. Mas é óbvio, né? E o óbvio ele precisa ser dito, porque o que é óbvio pra você não é óbvio pra mim, Uhum. né? Isso mesmo. Outro dia uma adolescente falou que a mãe comentando, né, que pediu pra ela lavar a louça, pediu pro adolescente lavar a louça, e ela lavou a louça que estava dentro da pia. Mas as panelas que estavam no fogão, o fogão, tinha potes em cima da mesa. Ela não lavou, ela lavou a louça que estava na pia. E aí a mãe tava assim, né? Meu Deus, tudo eu tenho que desenhar, porque não sei o quê, porque isso era óbvio, né? E aí o ponto que eu falei pra ela, assim, óbvio pra quem? Né? Óbvio pra quem? Ah, mas todo mundo sabe que quando se lava a louça tem que limpar o fogão. Não, ela tá aprendendo, né? Ela não sabe, né? E aí vem comunicação, né? Eu sempre digo assim que a gente é responsável pelo que o outro está entendendo, porque às vezes você está falando uma coisa, então eu aprendi isso muito da gente se colocar, né? Eu me fiz clara, porque não é você entender o que eu estou falando, é eu me fiz clara, porque às vezes, e principalmente aqui que a gente vê, né, muitas. A gente trabalha muito com público infantil, com adolescente, e que a gente vê que a comunicação é o que mais atrapalha. Uhum. É o que mais. E tudo é comunicação, né? Tudo isso que a gente está falando é comunicação. Uhum. Mas, assim, essa comunicação, clara, de saber. E a gente fala muito isso, a disciplina positiva fala muito sobre isso, né? Das informações ser clara. O filho saber exatamente quais são os limites permitidos. Uhum. O que ele pode e não pode fazer, independente. Eu sempre falo assim que a Rosane comentou, quando você ia no mercado, né? Uhum. Tinha dias Que podia. que tal podia, coisa. tinha as outros que não, e outros que seriam flexíveis. Isso mesmo. Uhum. E na nossa vida tem limites, enquanto família, a gente tem limites que o seu filho tem que entender que, olha, isso daqui, ele é inegociável. Uhum. Perfeito. Isso é inegociável, né? Uhum. Fumar, beber, sair, enfim, várias coisas ali. Às vezes o que é inegociável na minha família pode não ser inegociável na tua né? São valores. São valores. Mas aquela família, o filho precisa saber exatamente o que é inegociável. Uhum. E o que pode ser flexibilizado, porque Uhum. né, tem coisas que não pode ser o não sempre. Uhum. Uhum. Tem uma frase, um ditado, né, que é assim, o combinado não sai caro. Isso. Eu acho que é o que mais se encaixa, né? Se aquilo que a gente combinou, assim, a chance de dar errado, ela é muito pequena. Talvez a gente tenha que relembrar a pessoa. Falar assim, Sim. olha, mas a gente combinou, né? Qual que foi o combinado? Isso de você, que você comentou de se fazer entender. É algo que eu falo muito.
né? Isso. Então, sempre perceba. E às vezes a gente confunde, né? O combinado com o comando. O Isso. comando é o Isso, monólogo. sim. Aham. Eu falo, Uhum. né? Eu dou o comando e você segue. Agora, o combinado, não. O combinado, ele precisa de diálogo. Precisa ser duas pessoas falando. Então, eu peço a ajuda. A questão do banho, eu vejo assim, né? Que as Uhum. mães sempre mandam assim, eu não quer tomar banho, nananã, ou não quer ir dormir, né? No quarto, enfim. E é uma coisa assim, tá. Você... Eu vejo assim que, às vezes, é um comando torto, ou um combinado torto, né? Distorcido. Então, por exemplo, fala assim, é hora do banho. Vai pro banho, banho. E assim, e a Você não criança foi fica, ainda tomar banho? Eu já te mandei várias não, será que não vezes. tá na hora do banho? Será que não tá? Outro dia foi assim, uma mãe falou assim, nossa, mas ela tá comendo muito chocolate, só que chocolate faz muito mal, hein? Eu acho que era melhor guardar esse chocolate. Aí, adivinha, a criança não guardou o chocolate, né? Ela continuou comendo. Claro. Aí a mãe falou assim, viu como ela não obedece? Aham. Obedece o quê? Você não deu comando nenhum. Você fez um comentário de que, comer muito chocolate faz mal, coisas do tipo. Mas você não falou assim, olha, hora de guardar o chocolate, né? O que seria um comando, por exemplo? Uhum. Olha só, guardar o chocolate agora. O chocolate é para depois do almoço. Então agora a gente precisa guardar. Me dá. Isso é um Isso. comando, né? Eu tô sendo Uhum. direta, não tô dando linha pra. Não, eu tô falando aqui, ó. É pra guardar agora. O que seria um combinado, né? A diferença do combinado. Eu poderia falar assim: olha só. E aí, se eu quero, né, que isso tudo seja tranquilo, eu não vou falar lá da cozinha pra criança assim: ô, fulana, acho que agora tem que guardar o chocolate, viu? Não, né? Eu vou chegar na frente dela, quando eu tô falando algo sério com a pessoa, olho no olho dela, né? Então, eu vou me abaixar, falar com ela assim: ó, chocolate é sobremesa, né? É sobremesa. E sobremesa a gente come quando? Né, criança? Depois do almoço. Já chegou a hora do almoço? Você já almoçou? Não. Então, o que a gente pode fazer? Mas eu não quero guardar agora. Entendo que você não quer guardar agora, mas se é uma sobremesa, é para comer que horas? Depois do almoço. Então, olha só, você prefere continuar comendo depois do almoço esse chocolate ou você quer escolher outro? Ou então, a gente tem que guardar. Você prefere guardar nesse lugar aqui ou nesse lugar ali? O que eu tô fazendo com isso? Dando oportunidade. Eu tô dando um comando que... Eu tô dizendo uma coisa assim que vai acontecer. Vai ser guardado, né? É inegociável, vai ser guardado, a gente não vai continuar comendo chocolate agora. Mas eu tô propondo pra você, eu tô pedindo a sua opinião. O que você quer? E é pra criança ter autonomia, ela ser ouvida, é a coisa mais importante. Eu falo assim que é tão lindo quando a gente percebe, assim, a alegria da criança quando ela é ouvida. Uhum. Né? Quando a gente pergunta a opinião dela, nossa, ela fica assim, se sentindo o máximo. Né? Então, assim, é simples. Você prefere guardar aqui ou aqui? Vai lá, me diz a sua opinião. A gente vai guardar onde você falar, hein? Então, tudo vai da forma como a gente fala. Sim. Né? O como Sim. é muito mais importante do que o quê. Né? E a gente precisa aprender isso, porque não é algo que a gente foi ensinado, né? Uhum. Ensinado, e principalmente porque a gente não tinha voz. Isso mesmo. Nem voz, E nem vez. E fazendo assim um paralelo com o que você falou, né? Não sei se posso dizer aqui da síndrome de Gabriela, que aqui a gente sempre escuta os pais ou em outros lugares, mas ele sempre foi assim. Mas então o que você diria? Eu diria assim, Rosane, né? Você pode não mudar, mas pode melhorar como trabalhar com aquela criança. O que você Uhum. poderia nos dizer em relação a isso? Pra quem não sabe, a síndrome de Gabriela, né? Acho que todo mundo ouve aquela música, né? Eu cresci assim, eu nasci assim, você sempre assim. Uhum. E é triste, né? Eu acho triste a síndrome de Gabriela, Sim. né? Crescer de um jeito, nascer daquele jeito, crescer e viver pra sempre daquele jeito. Não mudar, não melhorar. É muito comum ver dos pais falarem assim, né? Outro dia eu ouvi uma mãe falando assim: eu cresci apanhando e tô bem viva, né? Não morri. E concordo, não morreu. Mas a que custo? Né? O quanto foi gostoso pra você a sua infância? O quanto dolorida foi? O que você poderia ter aprendido da mesma forma, de um jeito diferente? Que você aprenderia a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Né? Então, essa mesma mãe falou assim: eu cresci sem amor, sem abraço, meus filhos também vão sobreviver sem isso. Puxa. E aquilo doeu, né? Uhum. Doeu porque eu me imaginei enquanto filho. Né? Ele não tem culpa. E aí a gente sangra em cima de quem nunca feriu a gente. Sim. Né? Então, eu vou castigar uma criança, vou fazer ela passar por aquilo, por aquela situação que eu passei, só porque é a única forma que eu conheço e eu não quero ver outra perspectiva.
Né? Poxa, chega a ser até injusto com a criança. Sim, sim. Então, a síndrome de Gabriela traz muito essa ideia. Ah, mas eu cresci assim, eu acho que é assim. Quando eu posto alguns vídeos mais polêmicos, assim, né, principalmente sobre o bater, né, muita gente comenta assim, ah, eu dou umas palmadas mesmo, eu cresci desse jeito e não tem problema. Ah, eu falo 1, 2, 3 e se na terceira não foi, eu dou umas chineladas. Ok, né, a forma como você quer conduzir a educação do seu filho. Mas aí a gente não pode ficar espantado, né, surpreso, se essa criança passar a bater na escola também, Isso, se ela se tornar um adulto isso. que bate em outras Sim. pessoas, né? É o Então, reflexo daquilo que acontece com ela. exatamente. Teve uma mãe que comentou assim, como é que foi? Ah, a minha filha, eu não dou espaço para ela ficar falando, não. Ela tem que obedecer, ela já sabe que ela tem que obedecer. Então, eu falo uma vez e na próxima eu já dou umas palmadas. E aí eu falei assim, e ainda ela colocou assim, eu disse pra ela que ela não tem que querer nada, que ela não tem escolha. E aí eu até respondi pra ela, falei assim, e aí a gente não vai poder dizer pra essa criança, né, lá no futuro, querer que ela seja proativa. Ai, vai ser uma pessoa de sucesso, proativa, que faz e acontece, que não tem como ela ser assim, porque ela foi ensinada a obedecer, né? Ela só faz aquilo que mandam. Em questão de relacionamentos, falou de relacionamentos abusivos, né? Às vezes, eu trato meu filho com agressividade e provavelmente ele vai ser um adulto que ou ele vai ser agressivo ou ele vai aceitar esse tipo de coisa, porque esse é o tipo de amor que ele conhece, Sim. né? Ah, meus pais me amam e eles me batem. Então, uma forma de demonstrar amor é batendo. Tá relacionado, né? As duas coisas. Tudo relacionado. Eu não conheço uma forma diferente de Exatamente. relação, uma forma diferente de amor, uma forma diferente de. Aí começa a aceitar, né, aquela questão da normalização, porque o nosso cérebro acostuma com tudo aquilo que ele vê. Nós somos o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente vive, nós somos as nossas memórias. Não tem como a gente ser algo que a gente não viveu, né? Uhum. Eu sempre digo assim para os pais: olha, a gente não fala, né? Nós não falamos. A gente estava aqui brincando antes de começar a questão do inglês, né? Por que a gente não fala inglês? Quando eu fui para o Uruguai, eu brincava assim com as meninas. Falei, gente, eu estou perdendo para essas crianças de 4 anos, eles falam tão bem espanhol. Por quê? Tá lá, é vivência, é cultura, né? É memória. Na verdade, é memória. Então, se a gente não fala uma outra língua, porque a gente não tem memória dessa língua, a gente não vive, a gente vai ter que aprender, vai ter que entrar em contato com isso para aprender. Então, o nosso cérebro, a gente não vem com uma caixinha pronta que em determinados momentos, agora essa caixinha vai abrir e vai funcionar. Não existe isso. Existe o ensinado. E aí, como até pouco tempo atrás, né, não existia o conhecimento que a gente tem hoje. E eu digo assim, em todas as áreas. Então, todo mundo fazia o que achava que dava certo, trabalhando com pessoas. Hoje a gente sabe que existem estilos de pessoas, a gente sabe que existem barreiras de compreensão. Porque aqui a gente está falando em questões de pessoas tipicamente, né, que saudavelmente, com funcionamento dentro da média, dentro do esperado ali, e que facilita. Se para essas pessoas já é difíceis, né, Gi? Imagina para aquelas, então, que vai ter um bloqueio muito a mais. Tanto pode ser do pai, esse pai também pode ter já uma dificuldade aí de se autogerenciar, de planejamento. Sim. E aí ele está trazendo o filho para a gente, porque o filho não tem o planejamento, porque o filho não tem o autocontrole, porque o filho... Mas se eu falei aqui que a gente é o que a gente vive, as experiências, as memórias, a gente aprende, é o que a gente aprendeu. Ele vai aprender com quem? Ele vai saber aonde, né? Isso vai ser implantado aonde se eu não tenho isso em casa? As crianças, elas são ótimas imitadoras. Ótimas. É muito comum. Você tem uma netinha, né, pequenininha. Tenho certeza que já deve ter visto ela copiando o que você faz, o que a mãe faz. Por quê? Porque elas aprendem imitando. Sim. Né? Outro dia, minha sobrinha falou assim, ela passou um final de semana com a gente na praia, e aí eu olha só, fui perceber só no domingo que eu falo muito, ou seja. E aí, por quê? Era domingo de manhã, ou sábado à noite, não lembro. A gente tava conversando e aí, do nada, ela falou assim, eu tomei leite, ou seja, com sucrilhos. E aí eu falei que ou seja fora de lugar, né? Que ou seja, aí a gente riu, não, beleza, passou.
Quando foi depois, ela falou de novo. Ah, porque eu gostei muito dessa praia. Ou seja, o biquíni, assim, Nada. e aí eu falei assim, de onde que ela tirou isso? Aí meu marido olhou e falou assim, de onde será? Né? Quem que fala muito? Eu falei, nossa, tem que me policiar, né? Olha quanto, ou seja, eu tô falando que ela pegou essa palavra e Sim. começou. Ou seja, achei bonito, vou aplicar em Vai usar no tudo, né? repertório da Vou fala dela. usar. Então, eles imitam muito e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz pra criança imitar. Uhum. É muito comum ouvir dos pais assim, porque teve uma amiga até que falou pra mim assim, ai, Gi, tô passando por uma situação em casa, meu filho não quer ler. Quando tem leitura, que a tarefa envolve leitura, tem que ler o livro para fazer a atividade. Ai, é terrível. Nossa, é um tormento em casa porque ele não quer ler, ele odeia ler. Como que eu faço para que faça ele ler? E aí eu falei para ela assim: "Você lê?" Aí ele vai passar. Uhum. E aí eu falei: "Você lê?" Aí ela falou: "Ai, detesto." Eu falei assim: "Algum dia ele já te viu lendo?" Aí ela: "Ai, não sei. Não sei, eu não gosto de ler." Então, dificilmente ele vai ler também, né? Por quê? Porque não é uma prática da família, não é um hábito. E, assim, se ele não estiver fazendo isso, de onde que ele vai tirar a ideia de que ler é gostoso, é legal, que pode ser divertido? Não é natural pra ele. Então, ele não vai Do que fazer. só a obrigação ali, né? Exatamente. Então, assim, se eu quero a questão do celular, né, é uma questão muito forte, porque às vezes os pais falam assim, ai, só quer saber de celular. Aí você olha pros pais e eles estão assim, ó. Uhum. O tempo inteiro. Às vezes eles estão conversando com você e eles estão assim, ó. Aham. Nem sabe o que você tá falando, né? Então, assim, a criança, o seu espelho dela, se você fica no celular 24 horas, não espere, né, que ela queira estar lendo quando você tá no celular. Isso não vai acontecer, Não, não vai. né? E assim, disso que a gente traz, de pais e filhos, né, desses comportamentos. Às vezes o pai, ele não gosta de determinado comportamento que ele faz, e aí ele enxerga esse comportamento no filho, Uhum. e ele fica tentando mudar o Aham. filho. Ou, às vezes, a gente observa assim, né? Não, porque faz isso, faz isso, faz isso, e aí você começa a ver, tipo, aí a imitação, né? Pura Exatamente aquilo que. Ou às vezes até o pai tem consciência. Ele fala assim: olha, tudo que eu detesto, que eu faço, toda aquela criança que eu fui, ele é. Tipo, o pai está naquela situação de que eu era assim e eu sofri com isso e eu não quero que ele sofra, eu não quero, mas eu não estou conseguindo fazer esse processo. E é para isso que existe, né, a psicologia, né, Gi? A Gi faz um trabalho com os pais, é um trabalho com crianças, com adolescentes, trabalhando muito por meio do diálogo. Vocês perceberam aqui, né? Todas as estratégias que ela colocou para a gente aqui como inadequado, como a gente vem falando que o filho não vem com manual de instrução, não existe uma escola de formação, você não se forma, você não ganha auras de bons pais, né? Então, se não existe escola de boas maneiras para pais, então o que a gente precisa ter como suporte, né? Hoje tem conhecimento, hoje tem profissionais que estão aptos, por quê? O quanto antes a gente conseguir auxiliar os nossos filhos, né, a terem. Eu tenho 38 anos, então a gente não falava muito em psicologia, em terapia, né? Ai, mas ele é tão pequeno já passando por terapia. Gente, eu brinco que Vai ser um terapia é adulto, vida. olha, Aham. muito melhor que nós, Sim. né? Porque o que você aprende, né? Você aprende a lidar com o dia a dia, com as situações. Não significa que ele não vai sofrer, ele não vai ter dor, ele não vai ter. Não significa isso, né? Mas é você fortalecer. Talvez você vai falar melhor do que eu, né? Dessa importância já aí com crianças. Sim, eu vejo assim, né, eu atendo crianças pequenininhas, né, e às vezes a gente ouve muito essa questão, né, eu já nem sei se... Tem gente que tá falando, mas precisa mesmo de terapia, né, os pais dizem, mas não sei se precisava já de terapia, se... E é algo que eu sempre tento explicar, é essa questão de, olha, só vai melhorar, não tem como, né, a terapia vai atrapalhar, a terapia vai trazer... Não, só dá para melhorar, né? E às vezes a gente traz, às vezes não, com certeza, a gente traz muitos vícios, né, no nosso repertório, muitas questões que às vezes a gente nem percebe que tá fazendo. Muitos pais falam assim, eu tento muito não fazer isso. Tem coisas que minha mãe fazia comigo que eu odiava.
E aí, quando eu vejo, eu tô fazendo. E eu não queria, né? Então, às vezes a gente precisa de uma ajuda pra aprender. Então, se esse é o jeito que eu não quero fazer, como que é o jeito que é melhor? Qual a melhor maneira, né? E hoje, como você bem colocou, a gente vive, acho que na melhor época, melhor fase, né, de informação. A gente, muita informação errada, mas tem muito conhecimento, né, muita informação correta pra gente seguir. Então, a terapia ela só vai te ajudar nisso. E trabalhar com a criança não é só com a criança, né? A gente trabalha principalmente com os pais, porque de nada, né? É o que eu pontuo muito, assim, de nada vale 1 hora na semana com a criança ali no consultório, se em casa não for colocado em prática aquilo que está sendo ensinado para os pais, né? O que vai fazer diferença? 1 hora durante a semana ou todos os dias da semana sendo diferente? Todas as Não oportunidades, tem né? como competir. E sabe que uma coisa que eu acho muito importante também entender é que, né, digamos assim, vou trabalhar com essa questão da birra, do querer o ovo no supermercado. Então, eu evito de ir no supermercado. Eu não tenho problema mais, eu não vou ter que lidar com isso. Mas não significa que eu aprendi a lidar com ele. Porque simplesmente eu evitei a situação e não eu aprendi a lidar com a situação. Então, quando a gente ensina, quando a gente está nessa busca e os pais precisam ter, por isso precisa do apoio, né, de um profissional que trabalhe com a família, que não olhe, né? Essa é a perspectiva da Humanizar, de trabalhar com todos. Por quê? Você vai passar, não vai ser, a criança vai começar hoje em terapia e amanhã você já vai saber, você vai colocar e vai ficar tudo 10. Nossa, maravilhoso, baixei na altura dele, como a Gi falou, deu super certo. Pode ser que dê certo hoje, pode ser que amanhã já não dê mais. Ou pode ser que não dê na primeira, mas assim, são comportamentos, é consistência. Então você vai passar por aquele comportamento. E a gente fala das fases, as crianças em cada, eu tenho 4, né? E eu brinco assim que agora que eles estão grandes, só não preciso comprar mais leite e fralda. Mas a gente acaba, em cada fase, vem, né, novas demandas. Sim. Então, como pai, você não está pronto nunca. E eu acredito, a Rosane, que já é avó, Sim. né? São fases diferentes que os filhos trazem aquela necessidade do pai estar ali, do pai ser o apoio, do pai ser o limite. Então, a gente, quanto pais, a gente precisa estar preparado, porque às vezes a gente está cobrando, é mais fácil eu colocar meu filho na terapia e ele se moldar para esse mundo louco que a gente vive, que às vezes, né, é muito disso é da nossa vida, a gente quer que ele saiba lidar com as nossas coisas, as coisas que nós nos colocamos, né? Então, trazer essas situações que a gente trouxe aqui tem esse objetivo também, né? De convidar vocês pais a se permitir a aprender a lidar com essas situações. Perfeito. Hoje, né, eu tenho um curso que fala sobre educação emocional para pais. E justamente a ideia desse curso foi justamente trazer essa visão, né? Porque, veja, não tem um manual. Se não tem um manual, o que eu faço? Eu vou sobrevivendo. Né? Uma hora deu certo, outra não deu. E aí, um Deus nos acuda. Porém, como que eu vou ensinar para o meu filho algo que eu não aprendi? Se eu não sei, você falou, né, na questão de às vezes explodir, dos pais, né, não terem esse controle, essa regulação emocional. Então, se eu não sei me regular, né, regular as minhas emoções, como é que eu vou ensinar o meu filho a agir com as emoções dele? Ele vai ver o meu exemplo, né? A partir do momento que eu aprendo a me regular, eu aprendo a regular as minhas emoções, eu sempre uso a analogia de um rádio. As crianças não entendem quando eu faço no consultório essa analogia, elas ficam assim, rádio? Como assim rádio? O YouTube? Que nem conhece Porque rádio. eles não conhecem, mas assim, os pais sabem, né? Aquele rádio de sintonizar, que a gente usava lá na nossa infância, né? Então, pra gente conseguir ouvir com clareza uma estação, a gente precisava sintonizar bem certinho. Se a gente sintonizasse mais ou menos, a gente ouvia metade de uma rádio e metade da outra. Né? Ia ficar um pouco confuso. Aqui. É uma música? Tem alguém falando? O que é isso? Então, a gente precisava sintonizar certinho, para que a gente ouvisse com clareza. Com as nossas emoções, é a mesma coisa. Se eu não sei o que eu tô sentindo, eu vou só reagir, e minha vida vai ser assim, reação. Vai dar problema, né? Então, quando eu consigo identificar o que eu tô sentindo, que é o primeiro passo, né? Quando eu consigo identificar o que eu tô sentindo, é raiva, né? Eu tô triste, o que é que eu tô sentindo? Aí eu consigo agir da melhor maneira possível, porque eu sei, eu já identifiquei.
E é isso que a gente precisa passar para as crianças, né? Mas isso só vai funcionar se eu souber. Se eu souber como Sim. fazer, né? Como que eu me comporto nessas situações. Muito bem, Gi. Gostamos muito da sua, né, da sua fala, da sua contribuição, porque tem muitas coisas que às vezes precisam ser ouvidas e ser ditas para os pais, né? O óbvio Então, precisa O isso. óbvio, frase de Às efeito, o vezes óbvio dói precisa um ser pouquinho, dito. mas precisa ser dito, né? E a Então, para as gente, famílias que queiram buscar o seu trabalho, né, que venham procurar você aqui na Humanizar, né? eu digo assim, tem um terapeuta para chamar de seu. Tenha, Aqui Pessoa você tem tenha. uma clínica para chamar de sua, onde você vai em um espaço com vários profissionais, porque a gente precisa saber com quem contar. A gente, eu até não sei, mas eu sei quem sabe. Aham. Então, você não precisa saber tudo. Né? Aqui a gente não quer que você se torne um psicólogo do seu filho, que você saiba, que você haja profissionalmente. Não, mas você tendo um suporte, você tendo quem orientações, né? procurar as orientações adequadas, você vai muito mais acertar do que errar. E aos pouquinhos, né, é um amadurecimento para a gente, porque aquilo que você está ensinando teu filho, você também está aprendendo a gerir as suas emoções. Você vai ficar, porque o que causa ansiedade? A falta de limite. E quando a gente fala em limite, a gente está falando em previsibilidade. Então, a previsibilidade é do nosso filho e nossa, principalmente. Porque quando a gente, às vezes, esse comportamento inadequado é porque eu quero estar no controle. Uhum. Eu quero estar no controle, porque a falta de controle, de gerenciamento ali, causa isso. E a gente sabe que isso está em criança, está em adulto, é do ser humano. Uhum. É do ser humano causar esse comportamento ansioso. Ansiedade é uma coisa, né? E um comportamento ansioso é outra. Perfeito. Então, às vezes você está achando que está num comportamento ansioso, quando na verdade é só uma reação do teu corpo por você não ter o controle de algo. Então, quando você começa a ter essas estratégias, quando você começa a se sentir no controle. Então, você vai pensar, não, eu já sei que ele pode dar piti, eu já sei que ele pode dar, eu já sei que ele não vai. Mas eu também já tenho, é a tua caixinha de ferramenta, eu também já Perfeito. sei que eu posso fazer isso, que eu posso fazer aquilo, do que você simplesmente, não, eu não vou porque eu tenho R$ 20 e se ele pedir, eu não vou ter para comprar. Pelo menos assim, você vai olhar a tua caixinha de ferramenta Exatamente. e você vai dizer assim, bom, mas eu posso usar essa ou essa, ou essa ferramenta. Plano A e plano B. O plano A, A, plano B, B. C, né? Só Todos fazer. eles. Pessoal, chegamos ao final desse episódio. Ficaríamos aqui falando muito mais. Agradecer muito, Gisele, primeiramente por você acreditar nessa ideia da Humanizar, primeiro do projeto Humanizar. A Gisele é a psicóloga que faz parte da nossa equipe, presta atendimento aos nossos pequenos, os nossos adolescentes. E é né? importante, Gisele, mencionar o público que ela atende também, Isso. né? Aham. Equidade é equidade, para as pessoas saberem. Joia. Eu atendo crianças a partir de 4 anos, né? Até adolescentes de 14, 15 anos no máximo, né? Às vezes eu recebo umas mensagens no Instagram assim, você atende crianças de 22 anos? Não atendo. Isso mesmo. Então, assim, a gente agradece você por confiar segundamente no nosso Pode Humanizar e trazer essas informações, como a gente falou, tá cheio de informação aí, né? Tem muita gente trazendo o que é fato e o que não é. Então, é essa a proposta da Humanizar, a gente colocar aqui, oferecer para os pais conteúdo que de fato, né, tem um embasamento. Isso que a gente está contando para vocês não é que a gente aprendeu por aí, não. É com base no estudo, né? Exatamente. No que a psicologia, no que a questão comportamental, a neurociência traz para nós sobre desenvolvimento humano. A partir do momento que a gente conhece, eu brinco que o ser humano é imprevisível, mas não tanto. Porque quando a gente conhece o ser humano, você sabe o que é, quais são os padrões de resposta, e aí isso se torna, traz essa previsibilidade para a gente, né? Então, muito obrigada, Gi. Muito obrigada, que é minha companheira Rosane, que está aqui. Escudo fiel. E nós esperamos vocês. Sigam a página, Gi, deixa a tua página do Instagram. Gente, qualquer coisa, obrigada, né? Nada. Por esse espaço. Foi uma troca muito gostosa. Então, obrigada pela confiança de vocês. Nós trabalhamos juntas, né? Muitos risos nos computadores, né? Então, obrigada. Foi um prazer estar aqui. E o meu Instagram é Gisele, com Y no final, malcute.psi.
Isso aí. Esperamos vocês, sigam lá a página da Gi, sigam a Humanizar PG, compartilha esse conteúdo, já curta aqui o nosso vídeo, se inscreva no canal que virão mais episódios e compartilha aí para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Até o próximo episódio do Pode Humanizar.